Oi, eu sou Manuela Canova, do Dona Azul. Vou falar uma biografia rápida sobre a autora do livro que a gente está fazendo a obra, Nízia Floresta. Ela nasceu em 1810, no Rio Grande do Norte, no Nordeste. Ela era educadora e escritora. Ela dirigiu uma escola só para as mulheres no Rio de Janeiro. Escreveu um total de 15 livros, defendendo o direito das mulheres, dos escravizados e dos indígenas. Ela foi uma mulher tão importante no Brasil, foi a primeira feminista brasileira. Recebeu a cidade onde ela morou, nasceu, recebeu o nome dela como homenagem. Como era a situação das mulheres no século XIX, e como a educação era posta e vista, as meninas ficavam em casa recebendo estudo religioso e básico, não tinham acesso a estudo. Quando tinham acesso a estudo, não tinham acesso ao currículo igualmente a dos homens, porque não ajudava na inserção delas no mundo do trabalho. Elas podiam ter educação, só que só que não tinham acesso ao mundo do trabalho, elas não chegavam a esse nível, porque o currículo não era igual ao dos homens, não ajudando elas a terem acesso ao mundo do trabalho, mostrando que elas não eram competentes pro trabalho. Quais foram os movimentos que influenciaram Nízia no livro? Movimentos sociais, né? Eu acho que o iluminismo é um movimento muito importante, que é visto no livro, o iluminismo defende direitos individuais, igualdade. É visto no livro, obviamente, claramente. E tem um pensamento iluminista muito bom, muito pontuado no livro. E principalmente o feminismo, um feminismo emergente, era muito pequeno na época. A Nízia foi a primeira feminista do Brasil, uma mulher muito importante para as mulheres, para a sociedade brasileira, para o mundo. O feminismo, ele luta pelo direito das mulheres na educação, o direito delas na sociedade, e a igualdade de gênero. E isso é muito pontuado no livro por Nízia, muito importante. E também a próxima pergunta dois argumentos muito importantes que Nízia usa para mostrar a importância da educação brasileira, da educação feminina brasileira. Dois argumentos muito importantes. Um são que as meninas precisam de independência social, intelectual, econômica, porque se elas não terem independência econômica, social e intelectual, elas acabam dependendo dos homens para tudo, tanto para comprar alguma coisa que elas gostam, tanto para socializar na vida delas, tanto para experimentar coisas novas. Isso raramente acontecia, e elas acabam sendo presas por homens, dependendo tudo deles, fazendo tudo que eles querem, e não tendo liberdade para fazer o que elas desejam, não tendo liberdade para falar o que elas querem, para socializar com quem elas quiserem, para experimentar o que elas quiserem. E com certeza até a liberdade econômica, intelectual, social é muito importante para as mulheres. E também a educação faz a mulher ter uma formação boa, se tornando uma pessoa melhor, se tornando uma mulher melhor, uma mãe melhor, um familiar melhor, uma pessoa importante na sociedade. Elas tendo educação, tendo estudo, torna elas mais importantes na sociedade, tendo um papel importante, podendo trabalhar, podendo ajudar na economia, na sociedade, educando seus filhos de maneira melhor, educando seu marido, enfim, de maneira completamente melhor, né? Se tornando pessoas mais formadas, educadas. Isso com qualquer pessoa, sendo um homem, sendo uma mulher. A educação é importante para a formação lógica e espiritual da pessoa. Beijinhos! Oi, maestra, já é a 16ª vez que eu tento gravar só a primeira pergunta, mas tudo bem, vamos lá. Eu vim aqui responder 3 perguntas e a primeira é: como a autora concebe a igualdade entre homens e mulheres e qual a importância da educação para ela na obra? Bom, Nízia Floresta, ela concebe a igualdade entre os homens e mulheres de maneira bem progressista e radical para a época. No seu livro, ela não se restringe à ideia de que homens e mulheres deveriam ser tratados iguais. Não, ela pensa, né, o que ela fala no livro é que os direitos biológicos não justificam os homens terem mais oportunidades e mais direitos que as mulheres, já que todos são igualmente capazes. Então, eles deverão ter as mesmas oportunidades, as mesmas educação, a mesma chance de participação na sociedade, já que a mulher não tinha nenhum direito de participação na sociedade. O único papel dela era ser mãe e esposa. Então, é dessa forma que a autora concebe a igualdade entre homens e mulheres. Agora, indo para a segunda parte da pergunta, qual a importância da educação para ela na obra? Bom, a educação é uma das coisas mais importantes para a autora na obra, já que por meio da educação, né, ela acredita que por meio da educação a gente alcançaria uma sociedade mais igual, mais justa, a mulher alcançaria sua independência, né, não dependeria mais dos homens, e alcançaria a igualdade de gênero. A educação ela é fundamental para a emancipação da mulher, né, que foi isso que eu falei, dela não depender mais do homem e tudo mais. E com a educação, a autora não só acredita que vai ser benéfico para as mulheres, mas com uma sociedade
pra sociedade como um todo, né? Já que, tipo, elas iam contribuir com conhecimentos, estudos, e não só os homens pensando como era na época. Segunda pergunta. Quais críticas Nízia Floresta faz à sociedade em relação ao papel da mulher? Bom, ela faz inúmeras críticas sobre a sociedade do século XIX, como eles viam ali a mulher, e algumas delas são a educação, porque a educação para as mulheres era voltada somente para prepará-las, ela para serem uma boa mãe, para saber cuidar do lar, para saber cuidar do marido, então vai ser uma boa esposa, uma boa mãe, e juntando isso já com o papel da mulher, né? Que a mulher era só vista como esposa e mãe, ela não era vista ali como uma profissional, nada. Ela só era vista, só servia para aquilo, na visão da sociedade no século XIX. Sem contar o fato da sociedade ser reforçada por inúmeras leis e normas que faziam a mulher ser dependente ali de um homem, quando não era seu pai, era seu marido. Ela também critica o fato da sociedade ver a mulher como incapaz e frágil. Ela critica a exclusão da mulher na vida pública. Ela também critica, por fim, né, das que eu vou citar aqui, porque ela critica muita coisa, é a desvalorização do trabalho da mulher. Porque, gente, foi o que eu falei, ela só via a mulher ali como um objeto de esposa e mãe. Não sei se eu posso falar objeto, né? Mas enfim, ela só via ali pra esse papel. Não via como mais nada. Então, se a mulher sabia, sei lá, vender alguma coisa, ela não podia fazer nada, era desvalorizada. Falava, meu, mulher não serve pra isso, entendeu? Então, era assim que a sociedade via a mulher. E é isso que a Nízia condena esse tipo de pensamento, né? Por favor, Nízia, tá mais que certo. Bom, última pergunta que eu vou responder é: como a educação poderia transformar a vida das mulheres e da sociedade como um todo? Como o próprio título já diz, o título não, né? A pergunta já diz, a Nízia Floresta, ela acreditava que com a educação não só ia mudar a educação da mulher, né? A vida da mulher, mas da sociedade. Porque com a educação seria ferramenta para transformar a sociedade numa sociedade mais progressista e mais justa. E assim poderia causar inúmeras mudanças. E algumas dessas mudanças são as mulheres terem mais conhecimento intelectual e moral, porque a educação não só estaria restringida em ensinar para elas como que deve ser a vida no lar, como cuidar dos filhos, mas ensinaria ciência, história e várias outras coisas, né, tornando as mulheres mais intelectuais e morais, e dessa forma trazendo para elas mais oportunidades de decisão do que elas querem fazer na vida delas, se elas querem ser do lar, tá tudo certo, mas elas deveriam ter essa chance de decidir, né? Aí poder escolher a sua carreira profissional, e dessa forma que elas escolheriam as suas carreiras profissionais, elas se tornariam independentes dos homens, pensando, né, no financeiro. Então, ela ajudaria, essa educação ajudaria a sociedade economicamente também, já que as mulheres não só dependeriam dos homens. Ela também, como eu falei, né, permitia que as mulheres tomassem suas próprias decisões, permitiria que as mulheres representassem a figura feminina na vida pública, na vida política. E fora que ela contribui muito com a educação dos filhos, né? Tornando assim uma sociedade melhor, porque os filhos, o conhecimento da mãe, não só do pai agora, vai ser passado para os filhos, e esses filhos vão se tornar adultos com mais conhecimento. Então, aí a educação transformaria a sociedade, não só a vida da mulher, né? Mas a sociedade de maneira intelectual, de maneira econômica, e claro que mudaria muito a vida da mulher. E é isso. Quais os desafios enfrentados por Nízia Floresta na defesa da educação feminina? Cite ao menos 2. Nízia Floresta, uma grande representante do feminismo, uma grande peça para o nosso Brasil. Ela enfrentava diversos desafios em busca de uma sociedade melhor e menos preconceituosa. Na sociedade brasileira desse período, caracterizada predominante pela vida rural, as mulheres enfrentavam uma série de desafios e de desvantagens em relação aos homens. Um aspecto crucial era a restrição à educação, que geralmente somente mulheres da elite podiam ter acesso. Essa discriminação refletia não somente na educação. As mulheres geralmente tinham somente direito de trabalhar como mulheres do lar, tendo que cuidar dos seus filhos e cuidar da casa. Quais ideias defendidas pela autora na obra são relevantes até os dias atuais? Nízia Floresta, como já disse, foi uma grande representante e uma grande guerreira por nos ajudar a ter mais direito. Ela defendia o feminismo e também defendia a educação para mulheres. Não podemos esquecer também que Nízia Floresta buscava sempre a igualdade, independente dos gêneros. Hoje, nos dias atuais, nós podemos ter acesso à educação a hora que quisermos, do mesmo direito que os homens também têm. E isso foi tudo graças a Nízia Floresta. Ela sempre persistiu e sempre foi uma guerreira, lutando para que todos tivéssemos direito de ler e escrever. Nízia Floresta também lutava a favor dos índios e dos escravos. Nós sabemos que nos dias atuais, escravidão e ter preconceito com os indígenas ou até mesmo zoar a sua cultura é crime.
Para o grupo, qual a importância de estudar a obra de Nízia Floresta nos dias atuais? Nízia Floresta foi uma das primeiras escritoras feministas do Brasil. Sua obra é um marco pela luta dos direitos das mulheres e pela busca da igualdade de gênero. Todos deveriam ter acesso à obra de Nízia Floresta e também ter o interesse em lê-la. Ela é muito importante e também abre nossos olhos para diversas coisas. No momento, nós olhamos tudo isso e achamos normal. É normal uma menina estudar, é normal uma menina saber ler, é normal uma menina escrever, mas ninguém sabe da dificuldade do passado e o quanto as mulheres lutaram para ter o direito que hoje temos. A educação devia ser disponibilizada desde sempre para todas as pessoas e graças a Nízia Floresta, que foi uma grande guerreira, nós temos direito a ler e a escrever e principalmente a educação. Todas nós mulheres, e não só nós mulheres, e sim os homens que são conscientes disso, deveríamos ser muito gratos a Nízia Floresta, pois graças a ela nós temos direitos e ser igualadas a homens, até que hoje ainda temos problemáticas em relação à desigualdade por conta do seu gênero sexual. Mas Nízia Floresta não lutou somente por ela, e ela lutou por todas nós, por isso merece reconhecimento e todos deveriam ter a oportunidade de ler sua obra. Bom, e por último, mas não menos importante, eu vim fazer a relação de uma obra com a obra literária da Nízia Floresta, Opúsculo Humanitário. E para isso eu escolhi o documentário da Malala, Renamed Me Malala, um documentário de 2015. Acho que todos nós conhecemos a história da Malala, né, uma mulher do Paquistão que lutou pelo direito da mulher ir à escola, da mulher ter a educação que os homens tinham, que elas não podiam ter, tanto que Malala foi oprimida, chegou a levar um tiro na cabeça pelo simples fato dela querer ir para a escola. Então acho que Malala e Nízia são duas mulheres que têm aí esse mesmo pensamento de que a educação ela é de extrema importância e que todos têm o direito de ir para a escola, todos têm o direito de ter uma educação e que não existe isso de só o homem ter o direito de ir para a escola ou de ter a educação fornecida, porque nós somos igualmente capazes. Então, volto a falar, né, que não é por questões biológicas, que os homens têm mais direitos, devem ter mais direitos. Não, e tanto Nízia quanto Malala lutaram das suas formas para a mulher conseguir ter esse direito de estudo. Nízia no século XIX, Malala no seu país, e claro que isso influencia na vida da mulher e na sociedade e no mundo como um todo. Foi isso, maestra. Beijinhos, esse foi o seminário.